Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quinta-feira, 26 de dezembro, o ano está terminando. Então veja agora os destaques de hoje. Exclusivo, em Porto Alegre, homem está internado em coma induzido depois de agressão em saída de festa. A mulher da vítima afirma que ele foi espancado por seguranças do evento. Brigadiano evita feminicídio em Osório, no litoral norte. O policial se escondeu na casa da vítima e conseguiu impedir o homem de atacar a companheira a facadas. Em São Pedro do Sul, na região central do estado, jovem de 26 anos mata os pais dentro de casa. Preso o motorista que provocou acidente grave em Santiago, no centro do estado. 7 pessoas estavam dentro do carro. 2 ficaram feridas e estão internadas em estado grave. Temperaturas no Rio Grande do Sul vão passar dos 40 graus a partir de hoje. Ao vivo no estúdio tem a previsão do tempo com a meteorologista Estael Cias. O SBT Rio Grande já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande com a notícia de que o motorista que provocou a colisão de um carro em Santiago, na região central do estado, foi preso agora pela manhã pela polícia. As imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente e a gente vai direto para a redação com o Guilherme Roquette, que tem todas essas informações. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Prazer em conversar contigo. Essa imagem, ela é bastante forte e ela já nos chamou a atenção desde quando esse vídeo chegou aqui no SBT Rio Grande, aqui na nossa redação. O Gol branco aparece na imagem às 9 horas e 48 minutos da manhã, já do dia 25 de 12, de dezembro de ontem, rodopiando na Avenida Aparício Mariense, lá no centro de Santiago. Ele bate no poste, bate na parede da padaria, chega a quebrar parte do concreto e depois volta para o centro da rua e 2 pessoas que estão na parte de trás do carro ainda aparecem saindo para fora do veículo. 7 pessoas estavam dentro desse carro que rodopiou lá no centro de Santiago. Terrível esse acidente, né, Guilherme? Terrível. 7 pessoas dentro, ou seja, ninguém de cinto e ainda bebendo, né? Exatamente. E ainda estavam, segundo eles, alguns dessas pessoas que estavam lá nesse carro e que foram ouvidas pela polícia, momentos antes do acidente, eles estavam em um grupo no centro da cidade e estariam consumindo, sim, bebida alcoólica. Essa informação foi prestada por alguns dos ocupantes que não se feriram com tanta gravidade para o delegado lá de Santiago. O que nós temos de destaque para hoje, Lu, é a prisão do motorista do carro. Que tinha fugido, né, Guilherme? Exatamente. Ele fugiu do local, mesmo um pouco machucado, ele fugiu do local, até porque a parte dele, o lado do motorista, foi o que menos estragou. Ele conseguiu sair, não se apresentou à polícia. Pois agora, então, o motorista foi preso hoje de manhã na casa dele, depois do judiciário decretar a prisão preventiva. 3 ocupantes desse carro, Lu, estão internados em estado grave. 2 deles, inclusive, tiveram de ser transferidos, porque em um dos casos o estado é gravíssimo. Houve casos de transferência aí até para Santa Maria, porque a situação mesmo depois desse acidente era muito grave. Para relembrar a pancada, desse acidente, E a gente vê ali na foto que o motorista que foi preso também está aqui com um suporte aqui no pescoço, A produção até apurou que ele, inclusive, ele estava machucado, Claro que de leve, mas olha só, e antes de ser preso, ele foi, inclusive, encaminhado para o hospital. E aí ele está com esse suporte que provavelmente ele também teve, algum ferimento, porque a pancada foi muito forte, Sem dúvida. E é aquela coleira cervical, Lu, que dá com porque certeza. A gente vai para frente e para trás, dentro do carro ali nesse movimento. Mas o caso dele foi o menos grave. O pior de tudo, Lu, é saber que estavam 7 pessoas dentro desse carro. O Gol tem 5 cintos de segurança, 2 na frente e 3 atrás. E acho que esse modelo aí 96 ainda tem só o subabdominal. Não tenho certeza disso, mas vou conferir. E é interessante saber que não tem espaço para todo mundo e muito menos cinto de segurança. Com certeza, o excesso de pessoas dentro do veículo e a alta velocidade provocaram e aumentaram muito a gravidade desse acidente lá em Santiago. Guilherme, você continua, Porque a gente tem o caso aí de um incêndio que levou mais de 10 horas aí o combate dessas chamas. Isso num depósito de uma fábrica infeliz no Vale do Caí. Quais são as informações?
Outra cena lamentável, né, Lu, que a gente acompanhou desde a tarde, finalzinho da tarde já do dia 25. O destaque é que 70 pessoas foram mobilizadas para atender a ocorrência desse incêndio lá em Feliz. Os bombeiros militares de Caxias do Sul precisaram ser acionados, mas antes deles chegarem, já estavam lá bombeiros voluntários da cidade de Feliz, lá o próprio município, Bom Princípio, Nova Petrópolis, Picada Café e São Sebastião do Caí, todos mobilizados, trabalhando para conter essas chamas. O fogo começou em um galpão de uma empresa de plástico. Essas chamas, elas se espalharam, Lu, com o calor de forma muito rápida. A fumaça subiu alto e as labaredas também. O galpão ficou completamente destruído. Por sorte, Lu, não há casas grudadas, né? As casas estão em um espaço mais afastado desse galpão e as chamas não se afastaram para outras residências. Como era feriado, também não havia ninguém no local e nenhum animal morreu nessa ocorrência. Que bom, né? Felizmente, né? Sem dúvida. Porque realmente ali a gente vê ali que as chamas pretas, né? E a combustão do plástico, ela gera também substâncias tóxicas. Então, que bom que não tinha muita gente ali, né, na redondeza, porque poderia até também haver uma contaminação por causa dessa fumaça, né? Sem dúvida. E isso dificultou, inclusive, o trabalho dos bombeiros voluntários, porque era muito difícil deles se aproximarem. Eles precisavam ir resfriando o local até que se pudesse, então, depois fazer o combate. Essas chamas, Lu, esse incêndio, ele só foi controlado às 3 horas da manhã. Começou às 5 horas da tarde e aí se estendeu durante a noite até a madrugada, Lu. Nossa, muito forte, trabalho. muito difícil. E interessante o seguinte, essa coluna de fumaça que a gente viu aí, ela podia ser vista até da RS 239, ou seja, muito distante lá de Feliz. E, Guilherme, teve mais incêndio, mais fogo, né? Agora no litoral norte teve 2 incêndios que chamaram muito a atenção ali dos motoristas que passavam pela Estrada do Mar agora, nesse feriadão de Natal, né? Essa ocorrência que nós estamos acompanhando aí, a imagem, Lu, ela aconteceu no entorno ali de Terra de Areia, aquela região um pouquinho mais ao norte, né, de Capão da Canoa, entre Capão da Canoa e Torres, nesse trecho da Estrada do Mar, Arroio do Sal, para ser mais exato, Arroio do Sal, mais precisamente o trecho. O que aconteceu por lá, Lu? Ainda não se sabe ao certo a causa, mas o fato é que a vegetação pegou fogo por volta da 1h da tarde desse dia 25. O Corpo de Bombeiros de Torres foi acionado e as chamas só puderam ser contidas no final da noite, lá por 10h30, 11 horas da noite, é que esse incêndio foi controlado. Por sorte, ninguém ficou ferido, não havia casas próximas e a fumaça ela invadiu a pista e o Comando Rodoviário da Brigada Militar lá da Estrada do Mar precisou fazer ali o auxílio dos motoristas. Só que esse não foi o único caso, bem como tu disse, Lu. Outro caso aconteceu em Capão da Canoa, quando o morador de uma ocupação que tem também na margem da Estrada do Mar, ele colocou fogo próximo da residência. Com o calorão, essas chamas se espalharam, atingiram a casa desse homem que ficou completamente destruída. Ele, por sorte, conseguiu ser resgatado e as chamas não se espalharam para outras residências graças ao trabalho dos bombeiros lá de Capão da Canoa. Mas, mais uma vez, a fumaça ela se espalhou para cima do asfalto e acabou tomando conta e prejudicando a visão dos motoristas. Mas é mais um caso, né? Um perigo. E esse aí, Lu, nós temos a origem. O cidadão provocou as chamas. Estava manuseando fogo, sabe-se lá se para fazer algum churrasco ou alguma outra coisa, mas provocou as chamas. Então, nesses dias de calor, a gente precisa de muita atenção quando for fazer fogo para qualquer coisa que seja, até para um churrasco. Porque nesse caso aí, então, as chamas se espalharam e provocou todo esse incêndio e destruiu a casa dele. Tempo seco, né? Calorão. Vento, né? Que a gente tem muito também ali no litoral, ou seja, aí é uma combinação propícia para incêndios. Daqui a pouco, então, a gente, inclusive, fala sobre isso com a Estael Cias, meteorologista, que vai estar aqui no estúdio. Muito obrigada, Guilherme. Até daqui a pouco. Então, continuem com a gente, que logo mais a gente fala tudo sobre essa questão desse tempo seco, esse calorão, esse risco para incêndios. Porque antes eu tenho um recado para você. Você já regularizou o seu veículo nesse ano de 2019? Não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Isso mesmo, você pode parcelar o seu IPVA, o licenciamento e até as suas multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online mesmo e escolha a parcela que cabe no seu bolso. E aí, pronto, você recebe o documento em casa. E tem mais! Parcelando no Web Despachantes, você concorre ainda a R$5.000 pela Loteria Federal. Não perca tempo.
Regularize agora mesmo o seu veículo. Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. webdespachantes.com.br. Nesse você pode confiar. Agora, 11 horas e 45 minutos. A vinheta avisou, Estael Cias está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Lu. Um dia muito quente, né? Rio 40 graus, mas Rio Grande do Sul 40 graus. Que calorão, hein, Estael? E vai piorar, né? Só está começando esse período. Ontem nós já tivemos 38 graus e 6 décimos lá no Vale do Taquari, em Teutônia. Eu dei uma espiadinha agora, quase meio-dia, a temperatura é de 36 graus e meio lá em Teutônia. Ou seja, hoje é um dia, uma tarde, provavelmente que nós chegaremos aos 40 graus no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, a fronteira oeste, principalmente mais em direção ao noroeste do estado, uma tarde escaldante de norte a sul do estado. A boa notícia é que chove naquela região de Uruguaiana, chove também em Bagé agora, no extremo sul gaúcho. Então, nestas áreas, a chuva representa um pouco de alívio, apesar do abafamento, a sensação de abafamento ser grande. Não é aquela chuva assim que cai e sobe aquela umidade, parece que fica pior, né? Nos arredores isso vai acontecer, mas naquela região a gente deve ter um certo alívio ao calor. Mas, claro, a gente tem que alertar que com todo esse aquecimento que vai ocorrer de forma generalizada no Rio Grande do Sul, tem risco de temporais intensos em áreas próximas à fronteira com o Uruguai e naquela região entre Itaqui e Uruguaiana nas próximas horas. Bom, vamos dar uma olhada então na previsão para os próximos dias. Tem muita gente, né, pegando a estrada aí para as praias, para a serra e quer saber como é que vai ficar o tempo, né? Exatamente. Vamos por partes, né? Vamos falar então da sexta-feira com mais detalhes. A gente tem o alerta aí aqui, um mapa de temperatura, o alerta para temperatura muito alta na sexta-feira, marcas acima de 40 graus aqui, justamente nessa extensão central do estado, desde a Grande Porto Alegre até a região de Santa Maria. Será a região mais quente aí nesta sexta-feira. Região noroeste, o mapa chega a indicar 43 graus, aquela região de Santa Rosa, mas de uma forma geral 36, 38 graus no estado. Mas é preciso ressaltar, isso é a sombra. A medição da temperatura ela é feita à sombra, então essa é a projeção à sombra. Quem for se expor ao sol, tem uma pesquisa, uma avaliação que indica que a diferença é de 8 graus, Lu. Então imagina, na sombra 40... e no sol. Na sombra 40 graus, ao sol, exposto ao sol diretamente é 48 graus. A gente frita. Bom, e se colocar ainda o termômetro no asfalto... Bom, aí nem sei, vai... É algo, né? Se você tiver ali com um sapato meio fininho, parece que vai derreter, né? Exatamente. Parece que gruda ali. Por isso que a gente fala, a gente vai ter uma onda de calor, ou seja, não vai ser um dia com marcas muito altas de temperatura, serão vários dias consecutivos, então o nosso organismo vai estar exposto a essa temperatura muito alta, não só nas tardes. Hoje mesmo Porto Alegre começou o dia com 23 graus, então as madrugadas muito quentes, tardes escaldantes, e exposto ao sol, o efeito disso é muito maior. Por isso tem que se hidratar, tem que evitar atividade física, esforço naqueles horários de sol mais quente, porque realmente representa risco ao nosso bem-estar, né? Sim. E aqui era sexta-feira, né? Sexta-feira, isso. Mas tem mais, né? Tem mais calor. Mais calor não para. Sábado. Pessoal de casa vai que ficar tem risco de temporais isolados. Assustado, né? Sábado, vejo que não muda muito o mapa. De novo, a parte central, aquela região que hoje tem alívio por causa da chuva. Itaqui, Uruguaiana também com marcas acima de 40 graus. Nossa, tem aqui um 45. Aí já é um extremo, mas mais na região do Vale do Taquari, né? Aquela região de Taquari, de Teutônia, por exemplo. Então, a gente vê que esse calor é generalizado também no sábado. Podemos colocar o mapa de domingo, que também não tem alívio. O domingo, a mesma condição, temperatura muito alta, a condição do mapa é praticamente a mesma. Então, pelo menos 3 dias de marcas extremas de temperatura. Tá aqui domingo, ó. Domingo, a projeção aumenta aqui na fronteira com a Argentina. Vejam toda a região praticamente com marcas, né, de 40 graus. Vai ter um pouco mais de nebulosidade. 37. De 40 para 37 realmente alivia bastante. 42 na parte central. Nossa então Senhora. Vejam que o calor é generalizado. Até o domingo essas marcas extremas. A segunda-feira acredito também que a gente terá marcas extremas. E é preciso ressaltar que nesses dias de calor forte, a parte mais da metade norte do estado deve ter tempo mais aberto, ensolarado. Então a radiação ultravioleta pode atingir valores extremos. Então tem que usar protetor solar. Olha aqui o pessoal, né, curtindo uma praia. Esses aqui são de sorte, né? Estão na sombra, realmente se protegendo.
Misael, a gente tem uma questão, né, aqui no nosso litoral das águas-vivas. Quase 6 mil pessoas ficaram feridas por causa de águas-vivas nas praias do litoral norte entre sábado e quarta-feira. Foram registrados, olha só, 5.872 casos no feriadão, cerca de 5 vezes mais que no mesmo período do ano passado, quando foram em torno de 1.122. Só ontem, dia de Natal, a Operação RS Verão Total registrou 4.472. A praia com o maior número de casos, Israel, foi Capão da Canoa. Ou seja, isso tem relação com essa temperatura muito alta? Deve piorar? Sim. É porque a temperatura do Oceano Atlântico, que banha nossas praias, ela sofre, na verdade, um resultado do que acontece no continente. Então, depois de vários dias de tempo seco, com temperatura alta, isso repercute na temperatura da água. Então, na medida em que o verão vai avançando, a água vai esquentando cada vez mais. Então, a tendência para esse verão, a projeção já para o verão, a gente falava disso, é de um verão que a temperatura da água próxima às nossas praias e também em Santa Catarina será mais quente do que o normal. E já nesse início de verão a gente já observa isso, as ondas de calor continuarão ao longo do verão, esse vai ser um verão de temperatura acima da média no continente e isso vai repercutir também na temperatura da água do mar. E mais, na segunda metade do verão a tendência é que a temperatura atinja os seus valores mais elevados. Então o mar estará ainda mais quente na segunda metade do verão. Lembrando... É bom, né, agradável, mas tem esse risco aí. Com certeza. E lembrando o pessoal de casa, né, que vai para o litoral norte, se houver qualquer tipo de queimadura com uma água-viva, a orientação então é ir até uma guarita imediatamente dos guarda-vidas, que eles podem aplicar na hora o vinagre, né, que é a orientação ali, a medida principal emergencial para aliviar ali a dor da queimadura. Não se deve, por exemplo, colocar água da torneira, né? Então, o ideal, logo em seguida, é colocar o vinagre e aí eles já passam todas as orientações, né, pro banhista. E uma outra questão também, né, infelizmente, são os afogamentos. Calor, as pessoas acabam se banhando em qualquer lugar, às vezes não tem guarda-vida, né? Às vezes, não. Ontem mesmo, um menino de 6 anos morreu afogado no Rio Caí, aqui em São Sebastião do Caí. É o primeiro caso, né, da Operação RS Verão Total, que começou no último sábado. E há outro risco que a gente vê, né, nessa época, né, Israel? Exatamente, porque as pessoas buscam se refrescar da maneira que podem. Nem todo mundo tem o conforto de um ar-condicionado, às vezes não tem condições nem de ter um ventilador em casa. Então é arroio, é açude, essa é a forma que as pessoas buscam se refrescar. Muitas vezes crianças sem o monitoramento de um adulto, o que aumenta ainda mais o risco, porque não tem quem possa auxiliar. Rios, né, que às vezes tem buracos, você não consegue enxergar. É o rio dentro da propriedade, a pessoa está acostumada, mas às vezes não enxerga o risco, né? E a criança, principalmente o adolescente, é muito de se arriscar, de querer aproveitar realmente. Tem o álcool ainda, a pessoa está lá bebendo, nessa época de comemorações, sim, né? Para refrescar também, mas aí acaba sofrendo esses riscos. Então é uma outra questão que é preciso acompanhar e monitorar bastante. Isso a gente viu agora aqui no início do programa, né? A questão dos focos de incêndio. Sim. Claro, a gente tem de tudo. A gente tem desde questões relacionadas à sobrecarga elétrica, que a gente tem muito uso de ar-condicionado, ventilador, mas também muitos casos de incêndio, né? Na questão da vegetação, da mata seca. A gente viu agora há pouco 2 casos no litoral em vegetação ali às margens da estrada do mar. Ou seja, realmente essa combinação. Tempo muito seco, porque a gente está com umidade muito baixa, né? Sim, na semana passada foram vários dias de índices na casa de 15%, 20%. Então já há um déficit de precipitação nas últimas 6 semanas no Rio Grande do Sul. Ou seja, choveu abaixo da média, o solo está mais seco, a vegetação está mais seca. E aí nessas condições de calor extremo, a umidade baixa, principalmente em municípios aqui e do norte do estado, e o vento, que é algo que também ajuda, depois do incêndio começar, ajuda a proliferar o incêndio. Então essa é uma outra questão que é preciso ter muito cuidado, porque o risco realmente é muito alto. Os índices, a gente estava avaliando os índices, o risco de queimada nesses próximos 5, 7 dias também é muito elevado devido a essa combinação perigosa que é calor, ar seco e vento forte. Ou seja, pessoal que está nos assistindo, nada de jogar bituca do cigarro aceso pela janela, né? Principalmente ali nas estradas, que normalmente a gente tem aquela vegetação seca. Cuidado na hora de colocar fogo em lixo, não façam isso, né? A gente está aí com um tempo propício para a questão das chamas acabarem aí invadindo, né? Se estenderem, proliferando e aí dificultar a vida aí dos bombeiros.
Uma outra questão relacionada a esse tempo seco, esse calor que está preocupando muita gente no estado é a estiagem, né? É a estiagem, que já é uma realidade em vários municípios, principalmente da zona sul do estado, e trechos da campanha. A principal safra de verão é a soja, né? E nos últimos 7 verões foram muito bons, abençoados aí de chuva, e nesse ano o cenário é diferente. E já o início, né? Porque a gente já teve as últimas semanas com a redução da chuva e a gente observa aí que a projeção para o verão é um verão de chuva falhada, é aquela chuva que acontece em parte da lavoura, mas não acaba abrangendo toda a região. Então é preciso ter a atenção em relação a isso. Nós temos um mapa aqui de projeção, não sei se a produção consegue colocar no ar pra gente. Tem um mapa aqui. A projeção de chuva até o domingo. O que a gente observa é que a chuva vai se concentrar na metade sul do estado, maior potencial. É onde está azul aqui, onde está azul, onde está verde. Verde e amarelo, os volumes maiores, projeção aí de volumes na casa de 30, 50 milímetros. Claro, é uma situação de alerta para temporais, porque nós teremos marcas extremas de temperatura. Então, pode chover em qualquer parte do estado, pode chover forte, inclusive, como resultado de temporais de curta duração, mas não é essa chuva que resolve o quadro da estiagem. É necessária uma chuva mais abrangente, mais generalizada, realmente para tomar conta aí de boa parte das lavouras. Então, tem perspectiva de chuva até o domingo, mas de forma isolada, associada a temporais. Chuva de verão, chuva de minutos, que muitas vezes é forte, mas o calor em seguida acaba evaporando essa chuva acumulada. Então, no curto prazo, a perspectiva não é muito otimista. Na semana que vem, temos a perspectiva, no comecinho do mês de janeiro, de alguma instabilidade um pouco mais abrangente, mas também de curta duração. Ou seja, não deve aí trazer muita esperança para os produtores rurais. A gente pode ter um pouco, mas não resolve. Podemos ter quebra de safra, então, esse ano? É um ano de bastante risco, porque o risco da estiagem, em relação a anos anteriores, neste ano, é bem maior. E no litoral teve uma imagem curiosa essa manhã, né? Apesar aí desse dia ensolarado, Tramandaí amanheceu meio que escondida. Um nevoeiro denso na cidade, na região também do litoral, não só na área urbana. Tá no ar ali, o pessoal tá vendo. Nós temos aí essa imagem curiosa de hoje cedo em Tramandaí. Realmente, o calor excessivo, a temperatura muito alta, combinado ao relevo, a condição de umidade do oceano, muitas vezes nos traz esse tipo de surpresa, e principalmente no turno da manhã, quando a temperatura baixa mais. Na medida em que a temperatura foi subindo, o nevoeiro foi se dissipando, e a tendência é de tempo aberto, vai dar praia de norte a sul do estado hoje. Tá certo, então. Muito obrigada, Estael. Que venha, então, o calorão, sim, muito ar-condicionado, muito ventilador e atenção para os incêndios. E a gente segue falando, né, sobre o calor, até porque todo mundo quer estar aonde? Dentro d'água, né? E aí a gente tem que ficar preocupado com as condições dessa água. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, divulgou o resultado da qualidade das águas no estado nesse começo de verão. Foram analisados 95 pontos entre rios, arroios, a Lagoa dos Patos e também praias de água salgada. A cidade mais prejudicada é Pelotas. 5 dos 10 pontos impróprios para banho estão lá na cidade. Confira. A Autarquia Municipal de Saneamento faz análise da água em 10 pontos e encaminha o resultado para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. Pelotas é a cidade com o maior número de pontos impróprios para banho no estado. 50% dos locais analisados mostram alto índice de matéria orgânica na água. A justificativa para tantos pontos impróprios é a falta de infraestrutura de saneamento, tanto na cidade quanto nas localidades que despejam o esgoto na lagoa. O destino natural da Lagoa dos Patos é encontrar o mar. Então toda a água que vem descendo da região ou de outros pontos que vem pela Lagoa dos Patos passam aqui e influenciam ainda nessa questão da vulnerabilidade. Banhos em locais impróprios podem gerar doenças, principalmente na pele, por causa dos coliformes fecais. Teria que ter mais placa, assim, aviso, até mesmo para a gente poder saber onde é que está próprio, onde é que não está. Fatores como chuva e vento também influenciam na qualidade da água. Por essa razão, as condições de balneabilidade serão divulgadas semanalmente até o fim da temporada de verão. A gente está sempre acompanhando a água. Tá calma, tá salgada, a gente vai ali dar uma aproveitada. Agora, não estando a condição de balneabilidade boa, a gente evita ela e fica mais na areia mesmo. E tem que evitar, né? Até para não ter nenhum problema de saúde. Normalmente os locais são indicados quando as águas estão próprias ou impróprias, né? Os locais que são monitorados pela FEPAM sempre tem aquela plaquinha ali. Água própria para banho. Aqui em Porto Alegre também tem, né? Lá no Lami o pessoal sempre pode conferir lá a plaquinha, ou seja, a água ela foi analisada, foi monitorada, o pessoal pode entrar. Se não houver esse monitoramento, tem que ficar muito ligado, porque água suja, né? Água com coliformes fecais, ela realmente pode trazer problemas para a saúde e sérios. Então,
muita atenção. E vamos mudar de assunto porque um homem foi preso depois de agredir a mulher com golpes de espeto. É isso mesmo, espeto, em Caxias do Sul. Mais um caso de violência contra a mulher. O repórter Guilherme Fadanelli, ao vivo, tem mais informações. Bom dia, Guilherme. Conta pra gente essa história, que terrível, né? Felizmente, a mulher ficou ferida, né? E conseguiram deter esse agressor, né, Guilherme? Exatamente, Lu. Bom dia para ti e a todos que nos assistem. Esse caso ocorreu ontem por volta das 6 horas da tarde no bairro Planalto, que fica na zona leste aqui de Caxias. De acordo com as informações da ocorrência policial, a vítima de 35 anos, uma mulher, relatou que foi agredida com chutes, socos, pontapés e também com um espeto. Isso mesmo, um espeto de churrasco. O agressor foi o marido dela, de 28 anos. Ela gritava muito por socorro, de acordo com testemunhas, e os vizinhos acabaram ligando para o CIOSP, e então a brigada militar se deslocou até a residência. Quando os policiais chegaram lá, Lu, eles tiveram muita dificuldade para conter esse agressor, porque ele estava muito violento, teve inclusive que ser algemado. Todos foram trazidos aqui para a Central de Polícia de Caxias do Sul, onde foi registrada a ocorrência e também foi feito o exame de corpo de delito nessa mulher. A vítima pediu apoio com medida protetiva de urgência e também acolhimento. Esse acolhimento aqui em Caxias é feito na Casa Viva Raquel, uma casa que recebe mulheres vítimas de violência. Esse homem está preso e agora, pela manhã, nós tentamos um contato com a delegada da mulher substituta, já que a titular está de férias, mas ela passou a manhã toda em reunião, não tivemos mais informações e detalhes desse caso. A única informação que nos passaram é que sim, essa ocorrência já está na delegacia da mulher e vai ser investigada. Trazendo um pouquinho, Lu, esses dados aqui para a realidade de Caxias do Sul, os dados mais recentes são de que janeiro a agosto a cidade teve 2.118 boletins de ocorrência de violência contra a mulher registrados aqui na Polícia Civil. Isso representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando, Lu, que Caxias tem uma rede bem estruturada de atendimento à mulher. Vocês têm a delegacia... a Patrulha Maria da Penha aí, Guilherme? Temos Patrulha Maria da Penha, temos a Delegacia de Atendimento à Mulher, a Coordenadoria da Mulher, que fica junto à Prefeitura, o Centro de Referência da Mulher, todos trabalham em conjunto, Lu, aqui na cidade para fazer desde esse acolhimento quando ocorre a violência, prestar assistência jurídica e também fazer esse outro tipo de acolhimento para aquelas mulheres que precisam se isolar, como nessa casa Viva Raquel, onde elas ficam isoladas, algumas vão com os filhos, mas elas ficam longe desse agressor. E aqui na cidade também, Lu, tem a Central de Atendimento à Mulher. Então, quem tiver algum tipo de violência, pode ligar para o telefone 180 para acabar com essa impunidade, com esse tipo de violência que a gente não pode admitir, né, Lu? Guilherme, e sobre esse caso dessa vítima agredida, você tem a informação se ela já tinha alguma medida protetiva? Pelo jeito não, né? Porque eles acabaram expedindo uma medida protetiva de urgência, né? Isso, foi expedida essa medida protetiva de urgência. Hoje pela manhã eu tentei esse contato com a delegada da mulher para tirar essas dúvidas, né, Lu? Saber se já tinha um histórico, mas infelizmente a gente não conseguiu maiores detalhes. O que se sabe é que ela, né, passou por esse exame de corpo de delito, na ocorrência não diz se ela chegou a ser levada para o hospital, então pelo que se tem na ocorrência foi mesmo essa violência física, né, mas que não chegou a ser necessário esse encaminhamento para o hospital. Sim, até esse ano a gente teve um aumento pelo menos ali no mês de novembro, por exemplo, dos feminicídios, tentativa de feminicídio passou de 32 para 39 só no mês de novembro em todo o estado. E essa época de fim de ano, né, Guilherme, a gente nota um aumento, talvez por causa da bebida, aquela coisa de fim de ano, né? As famílias ficam mais sensibilizadas. Exatamente. E aí os agressores, então, nossa senhora, né? Eles acabam agredindo. A gente viu aí uma sequência nos últimos dias. Aí Caxias, como você disse, teve um aumento esse ano, né? Exatamente, teve esse aumento e é bem isso que tu disse, Lu. Essa combinação da bebida alcoólica com essas festas de fim de ano podem acabar em tragédias e nesse aumento aí desses casos de violência contra a mulher. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E infelizmente a gente segue falando sobre violência contra a mulher, dessa vez com um final, né, diferente, felizmente. É uma história surpreendente que aconteceu no litoral gaúcho. Um brigadiano impediu que uma mulher fosse morta pelo companheiro em Osório.
Agora, o caso está sendo investigado pela delegacia da cidade. Olha essa história. A vítima, ainda em choque, não quer aparecer. Eu não tô bem assim, eu não me sinto bem falar ainda. O casal convivia neste local há 3 anos. Em outras 2 ameaças, a brigada militar havia sido chamada, mas chegou tarde. Desta vez, o homem não esperava encontrar policiais militares dentro da casa. No momento em que tudo aconteceu, a vítima, de 31 anos de idade, estava refugiada na casa de uma vizinha. O agressor, de 37 anos, tem histórico criminal, furto qualificado, apropriação indébita, uso e tráfico de drogas. Segundo a mulher, ele é dependente de crack. Quando ele pulou a janela novamente, ele apagou a luz do interior da residência. E aí, no escuro, o soldado Quintanilha, mais que rapidamente, localizou uma luminária, acendeu, e quando olhou, ele já estava no interior da residência com uma faca em punho. A ação inusitada chamou a atenção. Não é protocolar a atitude de permanecer na residência, mas para salvar aquela vida e para evitar um feminicídio, a guarnição entendeu adequado naquele momento adotar aquela atitude. O agressor foi atendido no hospital e liberado. Para o soldado que fez o disparo, ficou uma sensação. É de dever cumprido. Dever cumprido, viu? Parabéns, né? Pela atitude, pelo trabalho da Brigada Militar, por esse esforço em ficar lá dentro da casa, ouvir, né, esse pedido de socorro dessa mulher que estava sendo vítima de ameaças, porque até antes eu estava comentando ali com o repórter o Guilherme Fadanelli sobre as patrulhas Maria da Penha, né? Aqui no estado a gente tem 40 cidades com patrulhas Maria da Penha, ou seja, é muito poucas, são poucas cidades que contam com esse recurso. É uma patrulha que foi criada lá em 2012, ou seja, é relativamente recente, e eles fazem um trabalho de acompanhamento com as vítimas que têm medidas protetivas de urgência, né? E aí eles fazem lá as visitas, fazem um controle. Nesse caso, ela provavelmente ainda não tinha essa medida protetiva, né? O policial ouviu o socorro dela. Ela fez várias ligações ali para a polícia, pedindo ajuda. Eles chegaram lá, eles não estavam, mas viram que alguma coisa de muito séria poderia acontecer e conseguiram evitar. Ou seja, assim como lá no outro caso, né, que a gente teve lá de Caxias, que os vizinhos pediram ajuda para a polícia e também conseguiram evitar uma tragédia, aqui foi a própria polícia. Ou seja, ela fez o correto, ligou para a polícia ouviu, ficou lá e olha, trabalho exemplar. O agressor foi preso, está sendo atendido, né? Mas a gente tem aí um número a menos de feminicídio em 2019. E, infelizmente, tem mais um assunto sobre violência contra a mulher. Há 1 ano e meio, uma família de Gravataí, aqui na região metropolitana, espera por justiça no caso da filha que foi assassinada. Essa, infelizmente, não sobreviveu. E o principal suspeito é o ex-companheiro dela, que está solto e sem previsão de ser julgado. Olha só. A saudade da neta é um sentimento que Dona Lorena segura no peito todos os dias. Ela não volta nunca mais, a gente sabe. Mas que para mim, ela vai ser só mais uma. Essas 3 mulheres da família Bittencourt lutam pelo mesmo objetivo, que a justiça seja feita. Por que ele está solto? Por que ele é diferente dos outros? Carolina tinha 23 anos. Era mãe de uma menina e queria seguir a vida depois da separação. Nesta casa, ela tentou durante 9 meses ser feliz com o companheiro. Mas depois do fim do relacionamento, ele começou a fazer ameaças. Para mim, ela nunca falou nada. Que ela não tinha um bom relacionamento. No dia da morte, Carolina voltava para casa depois do trabalho. Ela esperava o ônibus naquela parada da RS 020 no começo da noite. As imagens das câmeras deste posto de combustíveis mostraram que ela entrou em um carro. Algumas horas depois, o corpo foi encontrado 5 quilômetros à frente, às margens da mesma rodovia. A vítima levou 6 facadas pelo pescoço. A perícia encontrou material genético de 2 homens nas unhas da mulher. Um indício de que ela tentou se defender. O sinal das antenas de celular do ex-companheiro indicaram que ele estava na região do crime.
A Polícia Civil apontou Cristiano de Souza Maria, de 22 anos, como o principal suspeito. O homem foi indiciado por homicídio qualificado. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, mas o processo está parado porque o réu ainda não foi localizado. A esperança é a última que morre. Ele vai ser pego, sim. Essa criatura ali solta na vida, vivendo a vidinha dele bem tranquilo. E uma família destruída completamente por causa dele. Pois é, mais um caso, né, de violência contra a mulher que, infelizmente, ela perdeu a vida e o agressor está solto. Como a própria mãe da vítima diz, ele está solto, ela perdeu a filha e ele está solto, ele está em liberdade. Ou seja, é duplamente revoltante, né? A gente vê aí essa epidemia de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Em novembro, 11 mulheres perderam a vida, 11 mulheres. Tem aqui um número também que 39 quase perderam a vida, ficaram dilaceradas, ficaram feridas por causa de tentativas de feminicídio. São números assustadores que merecem uma atenção cada vez mais especial das autoridades. A gente não merece ficar mais assistindo a essa epidemia de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. No Brasil, 13 mulheres perdem a vida por dia. É uma estimativa do Atlas da Violência, mas é muito triste a gente pensar que mulheres como eu, como você que está me assistindo em casa, perdem a vida pelo simples fato de serem mulheres. Ou seja, pelo fato de termos aquela aparência de sermos mais frágeis, de termos que servir o nosso companheiro, porque muita gente ainda acha que eu não deveria estar aqui, que a mulher aí que está do outro lado não deveria estar trabalhando, ou que não pode fazer o que gostaria. A gente tem sim a liberdade de escolha de fazer o que a gente bem entende. Eu vou chamar aqui uma outra mulher que também está aqui no estúdio, né? A nossa dona do campinho. Oi, Lu. Oi. Porque é revoltante isso, né, Débora? É revoltante. A gente vê, assim, essas cenas se repetirem, famílias desconstruídas, né? E tudo em função do amor, que deveria ser um sentimento bom, né? A cumplicidade de uma relação, a parceria, a convivência diária, que às vezes não é fácil, porque nós vivemos uma diferença, né? De criação com os nossos maridos, namorados, companheiros, viemos de famílias diferentes, de formas de crescemos de formas diferentes. E quando nos encontramos para construir uma vida juntos, é claro que às vezes essas diferenças acontecem e a gente precisa ter um tempo e um diálogo e uma parceria, aí sim é que entra isso, a cumplicidade, para que a nova vida seja construída junto de forma diferente. Muitos parceiros não entendem isso, né? E não entendem quando a mulher não quer mais. E não entendem também quando todas as tentativas foram feitas sem sucesso. E aí acho que estão tão acostumados a serem eles os donos da situação, que quando se vem numa situação onde a mulher não quer mais, a mulher quer seguir o caminho dela, a mulher quer reconstruir a vida dela longe dele, não aceitam. E aí se transformam nesses monstros que nós estamos vendo na nossa sociedade, pertinho da gente. Às vezes na casa ao lado dos vizinhos, às vezes dentro da própria casa, né? Com o companheiro, na família. Eles estão em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E a gente precisa denunciar. Exatamente. Mas vamos falar sobre assunto bom, porque a hora do esporte, né, Débora? Começa hoje a temporada de refrescar a memória do campinho. A gente tá precisando de refresco, hein? Eu preciso de refresco também, tá muito calor. A Estael tá nos boicotando, né? Ao invés dela falar lá com o amigo dela, com o São Pedro, mandar um ventinho, uma brisa, né? Mas não. Ó, Lu, quero saber se tu guarda tudo na tua memória, na tua caixinha, no teu potinho das lembranças, tudo que aconteceu desde o início do ano de 2019. Tá todo mundo pensando em 2020, já que eu sei, mas em 2019, o que tá ali no teu potinho das lembranças, guardadinho, as coisas que aconteceram e que foram importantes? Hã? Sabe que o ano, ele foi enorme, vamos dizer assim, 365 dias, né? E aí chega no fim do ano, a gente acaba esquecendo. Aquela vez você me perguntou, Lu, o que aconteceu de bom? Eu tive que ficar pensando, meu Deus, o que aconteceu de bom? E foram muitas coisas, né? Muitas coisas. A gente acaba apagando por causa da correria, do estresse, problemas, e aí a gente acaba
deixando para trás o que realmente importou e fez diferença no nosso ano, né? Eu te pergunto isso porque hoje começa o nosso Quiz Grenal, retrospectiva do ano. A gente tem feito isso ao longo desses 5 anos de Campinho, né? Chega final do ano, a gente relembra tudo que aconteceu nas nossas 4 linhas, nos jogos da dupla Grenal, tudo que eles vivenciaram nas competições. E nós vamos começar hoje com o Campeonato Gaúcho. Você aí de casa, quem foi o campeão gaúcho, lembra? Tá afiado? E o que aconteceu para que esse time que foi o campeão chegasse lá e ficasse com a taça? Você lembra? A gente vai te ajudar a refrescar essa memória hoje nas nossas 4 linhas. Jeremias Werneck está em um lugar especial, que é o nosso estúdio B, que está preparado, produzido para receber nossos convidados especiais. O pessoal já está fazendo confusão por aí, Jeremias? Eu tava pensando numa coisa. Pensando que ia tomar os 5 do Flamengo. Mas não interessa, vocês faziam Tomar 5, Renato, Calma. Sem discussão. No Quiz Grenal sobre o Gauchão, a gente vai apontar quem foi melhor, colorado ou gremista. É colado com o SBT Rio Grande, não perde. Sem discutir, gente, calma. Jeremias controlando a confusão de Marcinho Black e Dani Hill, que abrem essa disputa. A gente já tem as regras definidas, né, Lu? A pergunta é feita, tem as alternativas, errou, é gol adversário. Só que dessa vez tem prenda para pagar junto com a disputa. Opa! E é cada prenda que vocês vão se divertir demais. Tem como dar aí uma palhinha? Deixa eu só dizer a palhinha, que é a buzina da Kia São Motors, que eu não posso esquecer da buzininha, gente. O pessoal tem que fazer revisão no carro, vai pegar a estrada, né? Tem que fazer revisão no carro para estar tudo nos trinks, tá bom, Lu? Os detalhes, então, das prendas e desse quiz no SBT Esporte. Agora vamos falar sobre um alerta das autoridades sanitárias, porque as autoridades estão tentando descobrir a bactéria que provocou um surto de diarreia em Santa Maria. A prefeitura criou um gabinete de crise para investigar a morte de 2 crianças por causa da infecção intestinal. Hoje, pela manhã, agentes da Vigilância Sanitária fizeram uma vistoria. Os técnicos chegaram na Escola de Educação Infantil da Rede SESI às 9 da manhã. A imprensa não foi autorizada a acompanhar a inspeção. Os funcionários da Secretaria da Saúde permaneceram lá dentro por cerca de 2 horas. O prefeito Jorge Bozobon também esteve no local. Foram coletadas amostras de água e alimentos. Um questionário também foi aplicado. A ideia é saber mais sobre a rotina do colégio. De acordo com a prefeitura, todos os laudos da escola estão em dia. Aqui foi o foco, daqui saiu. Mas será que foi daqui mesmo? Foi de algum outro lugar? Então é isso que a gente está querendo fazer essa investigação. As 2 crianças de 4 e 5 anos que morreram em razão do surto de infecção intestinal eram alunas da escola. E a mulher que está internada na CTI do Hospital de Caridade é mãe de um aluno. De acordo com a Secretaria de Saúde, ela está em estado estável. O filho dela teve os sintomas, mas sem gravidade. Outro menino da escola também foi atendido, mas passa bem. O que é mais importante nesse momento é a questão da prevenção. Falar com cada pai, cada mãe, se deu diarreia, deu dor abdominal, deu vômito, pega a criança e leva imediatamente no pronto atendimento ou na nossa UPA. Isso é fundamental. Nós já tivemos mais de 50 atendimentos e todos eles descartados. Todos eles já foram descartados, mas nós não queremos correr risco nenhum. A suspeita é de que o surto seja causado por uma bactéria. A prefeitura ainda espera pelos resultados dos exames para saber o que está provocando a infecção. E nós vamos ao vivo agora, lá para Santa Maria, atualizar essa situação com a repórter Bruna Tasqueto. Boa tarde, Bruna. Já tem alguma atualização após essa vistoria que seria feita agora pela manhã? Oi, Lu, boa tarde para todo mundo. Por enquanto, ainda não tem nenhuma atualização. O número de casos se mantém em 5, mas o que a gente está observando e o que foi passado é que a procura nos postos de saúde, nos pronto atendimentos, tem aumentado muito. Eu estou aqui em frente ao PA municipal, onde fica o PA adulto e também o PA infantil, e a todo momento chegam mães com os filhos com sintomas de infecção intestinal, como diarreia, vômito, dores abdominais. Vou abrir a porta aqui agora para a gente dar uma espiadinha dentro da sala de espera. Nossa, tá cheio de gente, muita gente mesmo, hein, com Bruna? Crianças apresentando esse sintoma. Muito também... Oi, Lu, pode repetir. Muita gente, né? Muitas crianças aí em busca de atendimento. O que o pessoal
Isso, o que o secretário nos passou? Que essa época do ano é uma época muito comum para essas infecções intestinais. As pessoas acabam tratando em casa, com alguma receita caseira. Mas o que está acontecendo é que, diante da informação do surto, muitos pais não estão esperando, estão trazendo para atendimento médico. E é essa a recomendação da prefeitura, que ninguém espere, né, se trate em casa, que venham, procure o médico para saber se se trata de um caso grave, de surto ou não. Então, muita gente tem procurado. A prefeitura informou que está tendo muita discussão nas redes sociais em função da água, né? A preocupação maior das pessoas, que a gente teve o caso de toxoplasmose em 2018, onde a principal suspeita é de que a transmissão seria pela água, né? Não se confirmou, mas era a principal suspeita. O que a prefeitura disse? Que a água seria a causa mais improvável de transmissão. O secretário de Saúde disse que a transmissão seria pelas fezes. Mas a Corsã divulgou uma nota hoje dizendo que segue todo o padrão de qualidade do Ministério de Saúde, toda a legislação, e que a população pode beber a água, né, de abastecimento da Corsã sem receio. E que está aí contribuindo, auxiliando também nas investigações, né, para se descobrir a causa desse surto. Lô. Tá certo, muito obrigada, Bruna. Mais um caso, né, que pode envolver a água aí do município, ou seja, alarmante para as pessoas. E sabe que hoje eu falei com a Paula Rivas, ela é chefe da equipe de alimentos da Vigilância Sanitária aqui de Porto Alegre. Já fiz várias reportagens, né, junto com a Vigilância. E nessa época do ano, quando começa a ficar mais quente, a gente acaba tendo um aumento no número de intoxicação alimentar, né, de casos de intoxicação alimentar. Os surtos, que são quando tem mais de dois casos, né, de intoxicação alimentar, ou seja, com os mesmos sintomas, eles acabam se agravando muito nessa época do ano por causa do calor. Então, assim, a gente precisa cuidar principalmente na questão do condicionamento dos alimentos, porque grande parte dos surtos de intoxicação alimentar estão relacionados, sabe com o quê? Com a falta de controle da temperatura. Aonde você está deixando esse alimento? Ou seja, preparou ali o alimento, deixou em cima do fogão. Não, tem que guardar, tem que colocar na geladeira. Ah, mas vai estragar a geladeira. Não vai, as geladeiras novas não estragam. A gente não tem um maior consumo de energia elétrica por causa disso. Ou seja, guarda, evita deixar comida ali em cima da mesa. Ceia de Natal, ceia de Ano Novo. As pessoas preparam, deixam ali em cima da mesa. Todo alimento ele tem dois tipos de bactérias, quer dizer, um tipo pelo menos, que é aquele que vai deteriorar o alimento, principalmente os de origem animal. Então, quando ele ficar em temperatura ambiente, ainda no calor, elas vão se multiplicando. Se ainda tiver uma bactéria patogênica, como pode ter sido essa lá de Santa Maria, aí imagina então o estrago. Vamos mudar de assunto? Porque a gente tem agora uma reportagem exclusiva. Um homem de 38 anos está em coma induzido após agressões na saída de uma festa de Natal que aconteceu na quadra de uma escola de samba aqui na zona sul da capital. Segundo a esposa da vítima, os agressores eram os seguranças da festa. Nas imagens é possível ver a vítima caída no chão e 4 homens vestidos de preto. Um deles está com o pé na cabeça de Luiz Eduardo Sodré Santos, de 38 anos. As agressões aconteceram por volta das 6 da manhã, na saída de uma festa realizada na quadra desta escola de samba, na capital. De acordo com a esposa de Eduardo, os agressores faziam a segurança da festa. Após a festa, a gente estava indo embora no nosso carro, quando meu marido viu que o outro amigo dele estava no chão, sendo agredido por seguranças. Nesse momento, ele desceu do carro, eu desci atrás e ele pediu para que eles parassem de bater no amigo dele, só que eles, nesse momento, tiraram uma arma da cintura e mandaram ele deitar no chão. Eles agrediram ele, deram coronhadas na cabeça, bateram muito nele, deram chutes, até ele ficar desacordado. Luiz Eduardo está internado aqui no Hospital de Pronto-Socorro desde ontem de manhã. Segundo a família, ele passou por uma cirurgia para tentar interromper a hemorragia na cabeça. Está em coma induzido e ainda corre risco de morrer. O aniversário dele é nesta sexta-feira. Luiz Eduardo é motorista de aplicativo e tem 3 filhos, 2 meninos do primeiro casamento e uma menina de 1 ano e meio com a atual esposa. Segundo Caroline, o amigo que eles foram defender levou pontos na cabeça, mas já está em casa. Ela deve registrar ocorrência na Polícia Civil ainda hoje.
Eu estou muito angustiada e estou indignada. Estou indignada porque isso não se faz. Foi uma tentativa de homicídio. Isso não pode ficar assim. Não pode mesmo. Eles vão ter que pagar pelos que eles fizeram. Isso não pode ficar assim mesmo. O dono da produtora da festa afirmou que não tinha conhecimento da agressão na parte externa. Nesta tarde, ele deve entrar em contato com um funcionário para apurar o que de fato aconteceu. O empresário afirmou ainda que dentro da quadra houve uma briga envolvendo um homem e uma mulher e que eles foram retirados do evento. Ainda conforme o proprietário da produtora, os seguranças dele não usam roupas pretas, e sim coletes. A escola Imperadores do Samba, onde aconteceu essa festa, afirmou que alugou o espaço para a produtora realizar o evento e que não tem responsabilidade nenhuma sobre este ocorrido. Então agora cabe à polícia investigar, averiguar o que aconteceu, né? Afinal, a gente teve um homem ferido que levou pontos. Este homem está desacordado, em coma induzido, correndo o risco de morrer. Ali nas imagens, os homens que estão ao redor dele ali caído, olha só, a gente vê que eles vestem preto, realmente parecem ser seguranças. A produtora diz que eles usam coletes. Será que eles tiraram os coletes? Quem são esses homens? A polícia precisa averiguar. Porque um homem está correndo o risco de morrer por causa dessas agressões. E não dá para ficar assim. E ainda hoje, 2 restaurantes populares voltam a funcionar em Porto Alegre. Eles estavam fechados desde abril. Nós já voltamos com o SBT Rio Grande. Estamos de volta aqui no SBT Rio Grande, 12h30, muito calor lá fora. A temperatura deve aumentar bastante hoje até domingo aqui em Porto Alegre, 34 graus. Mas olha só que beleza. Quem está lá em Tramandaí, no litoral norte, por lá está fazendo 29 graus. Brisa do mar sempre dá um refresco, né? Ainda mais podendo tomar um banho de mar. E olha, como a temperatura deve subir muito até domingo, segunda-feira, ali passando até dos 40 graus em alguns pontos do estado, nada melhor do que estar ali na beira da praia. Mas também atenção, a gente já mostrou hoje aqui no SBT Rio Grande o número de pessoas feridas por causa de água viva. Pois é, água quente acaba sendo sinônimo de água viva por aqui. Os casos estão muito significativos, aumentaram muito, 5 vezes mais só agora, nesses primeiros 5 dias aí da Operação RS Verão Total. Então, muito cuidado. Se sofrer alguma queimadura com água viva, procure imediatamente uma guarita dos guarda-vivas ali na beira da praia. E 2 restaurantes populares voltaram a funcionar hoje em Porto Alegre, finalmente! Eles estavam fechados desde abril, você lembra? Restaurante popular aqui tinha fechado, e aí foi toda aquela novela, enrolação. E agora a Vanessa Felipe está ao vivo no restaurante lá do centro. E aí, Vanessa, muito movimento. Conta pra gente como é que vai funcionar, porque eu sei que não é só esse restaurante, são 2 que foram abertos, né? Boa tarde. Oi, Luciane, boa tarde para ti, boa tarde para todos. Olha, muito movimento desde que nós chegamos. Antes, uma fila grande lá fora e agora bastante movimento aqui também. O Rocha mostra para nós ali, ó, o pessoal sendo servido. Hoje um cardápio com arroz, feijão, chuchu, fricassê de frango, salada, enfim, uma variedade bacana. E o melhor, Luciane, a refeição é de graça. Aqui na unidade do centro, onde nós estamos, na rua Garibaldi 461, são 200 refeições por dia. Funciona sempre das 11h30 da manhã até as 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O mesmo esquema vale para a unidade lá da Vila Cruzeiro, na rua Dona Otília, mas lá são 100 refeições gratuitas por dia. Em breve, segundo a prefeitura, mais 2 unidades serão abertas, outra no bairro e outra na Restinga. E pelo que eu conversei com o pessoal, o cardápio está aprovado. Eu me aproximo agora dessa família bonita aqui, ó, o Roger, a Juliana e essa princesinha aqui, olha, a Ana Luísa. Juliana, linda, né, Lu? Linda. Juliana, fala pra mim, esse tipo de iniciativa é importante pra vocês? É muito importante pra gente, porque a gente tem que pagar aluguel e tem muitas coisas que a gente não consegue. Então daí é importante pra gente, que vai de graça, né? Então é importante pra gente poder se alimentar. E as pessoas também, né? Que estão em situação de rua.
Tá, legal. Muito obrigada. E só rapidamente, estava bom? Tava muito bom, muito gostoso. Tá, legal. Muito obrigada. Prazer em conhecê-los. Fala, Lu. O pessoal tem que fazer fila, né, para conseguir essa refeição gratuita. Eu sei que tinha muita gente já na fila ali antes mesmo do restaurante abrir, né? Tem que fazer um cadastro, Lu, né? Porque é, infelizmente, limitado, né? São 200 refeições por dia na unidade do centro e 100 refeições por dia na unidade do bairro, ali na Vila Cruzeiro. Mas o pessoal aqui está sendo bem atendido e muita gente, inclusive, repetindo. Devolvo para ti aí no estúdio, Luciane. Tá certo. E um bom almoço para todo esse pessoal aí que está comendo, né? Finalmente aí no restaurante popular, Prato Popular. E uma última informação, um jovem de 26 anos matou os pais na noite de ontem em São Pedro do Sul, na região central. As informações direto da redação, Guilherme Roquete. Lu, Cleiton Bayer foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de São Vicente do Sul. Quando a Brigada Militar chegou na casa da família, encontrou o pai e a mãe já mortos na parte da frente da casa, os corpos ensanguentados. O pai ainda foi socorrido e encaminhado para Santa Maria, mas morreu lá no hospital. A mãe, de 63 anos, morreu ainda na frente de casa. O jovem foi preso pela Brigada Militar no mesmo local, na frente da casa, com uma bengala e também uma faca sujas de sangue. Ele foi encaminhado então para o presídio de São Vicente do Sul e a informação é que ele seria um usuário de drogas. Luciane. Que tragédia. Muito obrigada, Guilherme. Até amanhã. O SBT Rio Grande desta quinta-feira está terminando e eu passo a bola para Débora de Oliveira. Obrigado pela companhia de vocês e agora fiquem então com a nossa loira aí do campinho do SBT Esporte. Obrigada, Lu. Deixa eu dar um oizinho para quem está em casa, desejar uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso campinho nesse dia de...